Eu vou citar uma história de uma pessoa muito próxima minha que fez muito tempo de consultoria comigo e que acabou se tornando muito amigo meu. Esse cara passou a adolescência inteira sem se relacionar com mulheres, nem amigos ele tinha. Ele era uma pessoa completamente tímida e as pessoas achavam ele um cara estranho, não conversava, tinha uma energia ruim. As pessoas literalmente não viam motivos para se aproximar dele. Aconteceu que o tempo passou e a cada dia a autoestima dele ficava mais baixa. Isso acabou gerando uma depressão profunda, até chegar ao ponto desse cara se convencer que ele passaria o resto da vida dele sem mulheres e sem amigos. Por intermédio de um outro amigo meu, esse cara ficou sabendo que eu poderia, de certa forma, dar uma ajuda para ele. Então ele me procurou, porque ele estava desesperado lá com seus 20 e poucos anos, querendo pegar a primeira mulher da vida dele. E também porque ele tinha medo de passar o resto da vida sozinho. Então eu comecei a dar consultoria para ele. Isso foi em 2011. Eu comecei a explicar para ele como as dinâmicas sociais funcionam, ensinei ele a como agir com as mulheres, como se comunicar melhor, e não vou mentir para ti, eu estava totalmente desacreditado no cara. Mas eu vi um pequeno progresso. Só que a gente acabou perdendo o contato. A verdade é que depois dos 20 anos, a cada dia que passa se torna mais difícil conquistar uma mulher. Depois dessa idade, arranjar uma mulher decente para namorar é algo bem complicado. Em 2014, esse cara me procurou de novo, porque o desespero dele de ficar sozinho pro resto da vida tinha aumentado e ele queria minha ajuda. Aí eu percebi que o problema dele era muito mais complexo do que eu imaginava. E quanto mais a gente conversava, mais fundo ia ficando esse problema. Mas as coisas começaram a dar certo, porque a gente entendeu quais eram os reais problemas desse cara. Ele tinha uma comunicação péssima, mas de nada adianta trabalhar a comunicação, estudar técnicas de persuasão se ele não tem com quem se comunicar. O cara não tinha amigos e nem saía de casa além do trabalho. O cara também não tinha internet em casa, o que nesse tipo de caso é uma saída, é uma muleta. Então a gente teve que trabalhar esses aspectos, abrir espaço para criar oportunidade de fazer amigos, conhecer gente nova, depois pensar em mulher. Primeiro a gente criou um círculo social genérico para ele, onde ele ia se soltando aos poucos, até o ponto que ele foi ficando à vontade. E aí começou a se trabalhar outros aspectos. Os hábitos dele eram péssimos, as crenças eram piores ainda, e a roupa e a aparência não vou nem comentar. E começamos a trabalhar nisso aos poucos, um passo de cada vez, para depois partir para a parte da comunicação, depois a postura dominante, e aí sim como conquistar mulheres. Esse pequeno exemplo é para que tu entenda que muitas vezes as técnicas de conquistar mulheres sozinhas não adiantam nada. É preciso que trabalhe todos os teus pontos fracos para que tu se torne 100% apto a aprender a conquistar